Fala, fiel! Neto trouxe a bomba, revelando todos os bastidores dessa crise política dentro do Corinthians. Todas as informações explicadas e detalhadas de todo esse problema acontecendo dentro do nosso Coringão entre Augusto Melo, Rubão e toda a diretoria. Essa crise que vem se estendendo também dentro de campo com más partidas do nosso Coringão. Corinthians que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com um empate e 2 derrotas. E se não ganhar os próximos jogos, a coisa vai ficar feia. Augusto Melo entrou no vestiário no último jogo, cobrando geral, cobrando todo mundo. Fabinho Soldado também tem instruções aí para chegar junto com os jogadores, porque o Corinthians precisa sair dessa crise. A coisa tá feia e Neto trouxe junto com a sua equipe todas as informações reveladas desses bastidores. Fica até o final, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like porque ajuda a gente demais para trazer mais conteúdo aqui. Vamos pro vídeo. Tem muita coisa importante. Coloca o Augusto Melo falando com o meu timão do Vessone aí. Vamos lá. Cara, isso é Corinthians, né? É brincadeira isso aí. Eu acho que é o seguinte, as pessoas que dizem que é corintiano tem que trabalhar pro Corinthians, tem que fazer o que nós estamos fazendo, 24 horas trabalhando pro Corinthians, largando família, largando finais de semana, largando tudo em prol do Corinthians, cara. A gente tá trabalhando de noite para tentar arrumar isso, de noite para buscar bons parceiros e de repente acontece tudo isso aí e atrapalha. Mas essa semana a gente vai corrigir isso, pode ter certeza. Qual foi o pivô disso tudo, Augusto? Você pode falar pra gente? De repente estourou essa bomba com o Rubão, com o Romeu? Também a gente não entendeu nada, cara. Eu tava complicado, o que a gente fica sabendo por vocês. Também não entendi, é o que a gente tá pedindo explicação aí. A relação do Rubão com a diretoria, com os jogadores, tá positiva então? Não sei, pergunta pra ele, cara. Precisa perguntar pra ele. Pode ter uma mudança? Pode ter uma mudança? Vai ter mudança, pode ter certeza disso. Vai ter mudança em tudo, pode ter certeza disso. Vai ter mudança em tudo. Não é só meu timão lá, a Rádio Craque Neto tá lá, pode mostrar lá, não é só meu timão não, viu? E aqui pode falar da minha rádio, viu? Não tem problema nenhum não. Minha rádio tá lá. Pode mostrar de novo lá os microfones lá pra ver se não tem minha rádio lá. Pode mostrar lá. Não é o meu timão só não, a Rádio Craque Neto tava lá. Até porque eu dou emprego para 23 pessoas. 23 pessoas, comentaristas de arbitragem, repórteres, para todo mundo. E tá lá, vai mostrar ou não? E isso, olha lá, olha ó, Rádio Craque Neto, Euro 17. Oh, que fase que tá a Rádio Craque Neto, hein? Eu fico orgulhoso de mim mesmo, para mim mesmo, comigo mesmo, eu junto comigo, com o Cid de Fraioli. Oh, você pensa que é fácil ter uma rádio no YouTube como a minha? Eu não gosto de falar da minha rádio não, irmão. Mas minha rádio estava lá fazendo entrevista também com o Augusto Melo. Não foi só o meu timão, não. E muito pelo contrário, não é fácil você ter uma rádio e você ter 5 narradores, ter 10 repórteres. A gente tem, não é fácil não, irmão. E os números que vocês apresentam no YouTube, pra vocês terem ideia, num jogo que esse aí ontem é 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas na Rádio Craque Neto e Cid de Fraioli. Tá lá o meu tilhão, Rádio Craque Neto. Então vamos lá, Marília. Eu conversei com algumas pessoas também, mas eu vou deixar com que você, com a sua sapiência, diga-se de passagem, e a sua força como jornalista, uma das grandes jornalistas que tem esse país, isso que é legal, você conversou, isso que eu gosto de jornalista, entendeu? Ou de jornalista ou de repórter, não importa quem quer que seja. É óbvio que você sendo jornalista, você tem muito mais panca para isso, você é uma grande jornalista. Quando você conversa com o Augusto, é legal, mas quando você conversa com o Augusto e com o Rubão, é mais legal ainda para a informação aqui do apito final, e que por sinal, eu acho que tem mudança a partir de amanhã, que a Marília vai falar para todos vocês. O que aconteceu com o Augusto, que você conversou, o que aconteceu com o Rubão e também o que você viu da entrevista. Porque quem não está entendendo da parada aí no Brasil inteiro, quando você coloca uma matéria como essa do Rubão, do Augusto Melo, quem não sabe o que aconteceu não sabe nada. Porque ele está falando uma coisa, a pessoa fica perdida. Então vamos lá, o que eu tenho que falar? Ele está falando do Rubão, está falando do Romeu Tuma, que ninguém sabe que é o Romeu Tuma, se é presidente. Então a gente precisa saber o contexto daquilo que ele falou em relação à pergunta que foi colocada na Rádio Craque Neto e no meu timão. Eu vou contar um Era Uma Vez, tá? Dá licença. Vambora. A eleição do Augusto Melo foi a primeira vez em muitos anos no Corinthians em que houve uma coalizão de oposição. Grupos muito diferentes que já estiveram na situação. O próprio Augusto já foi diretor de futebol amador da gestão atual, né? Da gestão atual não, do grupo anterior. E, então houve uma coalizão de forças pelo que aconteceu nos últimos muitos anos no Corinthians. Essa eleição, ela foi com algumas forças internas do Parque São Jorge, você conhece tão bem quanto eu,
E teve uma força motriz, que foi o Rubão, que trouxe junto com ele a força que tem os votos da Gaviões. A Gaviões dessa vez tinha até uma chapa dela, mas ela já tinha conselheiros em outras chapas. Tem um movimento dentro, chama Movimento. E o Rubão ajudou muito na eleição do Corinthians. O Rubão e o Augusto Melo nunca foram muito próximos, mas há alguns anos se aproximaram na oposição ao que era o Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Andrés. O Rubão foi um cara que ajudou essencial nas duas eleições. Exato. Nas duas. Eles se aproximaram. O que aconteceu é que o Rubão é um cara que, sim, tinha muito apoio, mas também tinha muita rejeição. Tanto que durante a campanha, eu fiz essa pergunta para ele, acho que você fez também nos Donos da Bola, se o Rubão ia ser o homem forte do futebol se ele fosse eleito, e ele não respondia essa pergunta, porque o Rubão foi o cara, por exemplo, que era o diretor de futebol do Alberto Dualip, quando o Corinthians foi rebaixado em 2007. Na Mas verdade, era uma assim, questão... o pessoal que não sabe, assim... Era uma questão o Corinthians difícil. ia contratar um coordenador... que é diferente do Rubão, que é Exato, estatutário, que é diretor de futebol. Não tem nada a ver o Rubão com o Fabinho Soldado. Nada não tem nada a ver o Rubão com o Rodrigo Caetano. Não tem nada a ver o Rubão com o Alexandre Matos. Esse é um cara é outra do coisa. Corinthians. É outra coisa. E o Rubão, o Augusto Melo venceu a eleição e o Rubão continuou sendo esse cara forte. E o Augusto Melo tinha nele um cara que tinha experiência para liderar o departamento de futebol. E me parece que isso não tem mais. Assim, e nos 120 dias em que essa gestão está à frente do Corinthians desde janeiro, nós estamos no dia 21 de abril, aconteceu muita coisa, muita turbulência, não só pelos resultados ruins do Mano no começo da temporada, mas por erros no começo da gestão, que foram ali divididos ou personificados pelo Augusto Melo, mas que o Augusto Melo vê agora em atuações como acabou a farra, que foi uma frase do Rubão, ou outra, o contrato do Lucas Veríssimo, que não voltou, a questão do Mateuzinho, que veio treinar, não tinha contrato, e voltou. Ele perdeu o Mateuzinho, vocês que vergonha. Daí tem o que tomou nas costas dele também. Então, é uma relação com areia que nos últimos tempos ganhou um problema. Por quê? O novo presidente do Conselho do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, que também é um conselheiro de muitos anos no Parque São Jorge, é um cara que também foi eleito com votos de hoje da situação, mas o Conselho do Corinthians, você estava na eleição, é um conselho que, se o Augusto Melo ganhou com muitos votos e goleou o André Negão na eleição para presidente, isso não se reflete no Conselho Deliberativo do Corinthians. O Conselho Deliberativo do Corinthians, as chapas colocaram 100 a 100. Né? Hoje há um pouco mais para a situação, mas está 100 a 100. E o Augusto Melo depende dos votos do Conselho para aprovar contas e para outras coisas. O que o Romeu Tuma Júnior fez assim que ele foi eleito em fevereiro e nesse começo de tempo de gestão dele como presidente do Conselho Deliberativo, é primeiro se unir a presidentes do Conselho do Palmeiras e do São Paulo numa coalizão aí para que os poderes legislativos dos times tenham um pouco mais de poder para deixar de ser tão personificado no presidente desses clubes a gestão dos clubes. Mas ele está tentando. Não tem. Não tem nenhum poder. Então, não tem nenhum poder. E aí ele criou uma coisa que já estava no Estatuto do Corinthians, que são as comissões de fiscalização do Departamento de Futebol, que é o que mais incomoda, mas também do Departamento de Marketing, do Jurídico, da piscina, da cadeirada que eles dão na pizzaria do Corinthians, e tudo tem agora uma comissão para cuidar. E o Romeu Tuma Júnior e o Rubão nunca se deram bem. E aí o Rubão começou a responder via imprensa para essa, entre aspas, fiscalização mais perto do trabalho dele, não gostou. Falou, subiu o tom um pouco mais do que o Augusto Melo quer, porque o Augusto Melo não quer confusão dentro do clube, que para ele, do ponto de vista administrativo, não é bom. E na semana passada isso ganhou manchetes, porque ambos se manifestaram. O que segurava mais o Rubão neste momento dentro do Corinthians é uma relação umbilical que ele tem com a Gaviões da Fiel, que não é só a principal organizada do Corinthians, faz coisas boas, faz coisas ruins, mas tem um poder enorme, mais do que do Conselho Deliberativo, nas decisões do Corinthians nos últimos tempos, com o Duílio, com o Augusto Melo, com todo mundo. A Gaviões, quando ela fala, ela quase manda, né? Tirou o Silvinho, tirou o Mano, tirou o Luxemburgo. Quando ela quer tirar alguém, ela tira. E o Rubão é da Gaviões, sempre foi da Gaviões e tinha o apoio da Gaviões nesse momento. Só que ele perdeu o apoio da Gaviões. Então, nessa semana, ele também vai perder, informação que eu tenho aqui, o cargo de diretor de futebol estatutário. O Augusto Melo vai destituí-lo. Nesse momento, ele está com dengue, então ele não vai com o Corinthians. Já não iria, mas ele não vai com o Corinthians para a Argentina amanhã. Não é o Fran, tá? Quem não vai ser colocando... o Fran. Não vai ser. Não vai ser o Fran. Não é ele. Na verdade, eu não sei quem vai ser, o Augusto me falou hoje que não vai colocar ninguém. Tá. Que neste momento, dentro do CT, vai ficar só o Fabinho Soldado. E que, por sinal, o Fabinho Soldado tem que chegar firme, tem que chegar o pau aí. E que, por sinal, a verdade, se a gente pensar também que no São Paulo
acontece a mesma coisa. Que no Santos acontece a mesma coisa. É só esperar o que vai surgir, vai aparecer na imprensa. Porque é uma coisa muito louca. O Corinthians é estatutário, o presidente... Alguém sabe que é o presidente do Santos? Alguém sabe do São Paulo? Alguém sabe do Palmeiras? Mas ninguém sabe. O Corinthians, até isso, o Corinthians traz crise para eles mesmo. Que, por sinal, Augusto, você nem tinha que ter passado aí na coletiva para mim, para dar entrevista, para falar sobre isso. Tem que resolver isso na mesa, chama, vai lá, meu irmão, você está fora, eu não quero você por causa disso. É assim, então é assim. Até quebrei aqui o negócio. O apito não, pô. Aí, meu irmão, o que acontece? Aí fica essa coisa toda, e aí não sabe o que acontece. E você tem a informação que o Rubão não vai ser isso. O Rubão vai ser destituído essa semana, ele está com dengue, ele já não iria para a viagem, mas não vai para a Argentina, quando a gente joga terça-feira contra o Argentino Júnior pela Sul-Americana, ele não vai para essa viagem, e esse cargo dele que é estatutário, que no final da gestão do Uri já também não existia, o diretor de futebol, vai não existir por um tempo, até porque o Augusto, como você sabe, acha que esse cargo está sendo disputado por forças dentro para a próxima eleição, e ele não quer dar o cargo nem para o Fran, nem para ninguém, para dizer que não está dando... E o que você conversou com o Rubão? Não, o Rubão disse que nesse momento ele fez o melhor para o Corinthians, eu já tinha falado com ele na semana passada, ele está afastado porque está doente, ele se manifesta via nota oficial, mas a relação dele com o Tuma, ele considera que o Tuma está tumultuando o trabalho do departamento de futebol, que não ajuda o Corinthians, o que de fato não me considero. Eu acho que democraticamente as forças políticas do clube têm o direito de se manifestar, mas ali é mais uma rusga pessoal neste momento do que de fato uma discussão ou uma dissonância administrativa no clube, porque a formação dessa comissão, que eu imagino não vai ter poder nenhum, não vai acontecer nada a não ser incomodar, espero que sim, espero que fiscalize, como disse o Augusto Melignon, para ele, quanto mais gente fiscalizando o que todo mundo está fazendo, melhor, porque ele quer ter uma gestão transparente, fecha aspas. Essa é a frase do Augusto Melo. Mas o Rubão achou que ia ter mais poder. Ele perdeu há pouco tempo o seu diretor de comunicação, que ele tinha levado para a gestão desde a eleição, o Vilaron. E ele está cada vez mais esvaziado. Ele ainda mantinha o cargo estatutário, mas agora o Augusto Melo, ele vai sair. Ele vai sair. Essa é a informação que você Neto, tem. você disse o seguinte, pode ser que todo mundo não saiba o que está acontecendo no Corinthians, a Marília explicou aí muito bem, mas uma coisa é certa, todo mundo sabe que isso está dentro do campo. Isso está repercutindo dentro do campo. Desculpa, vou passar na frente aqui, vou falar uma coisa para vocês. Isso está repercutindo dentro do campo. Está feio nos bastidores, está feio em casa. Isso. Você como jogador de futebol vai falar, você escutava tudo isso, a imprensa. O Cássio teve que falar, o fulano, ele não tem que falar nada, ele é presidente do conselho. Desculpa. Não, eu vou deixar vocês falarem sobre isso. Presidente do conselho, diretor... Calma, peraí. O Rubão ajudou a contratar todos os jogadores. Com um aval de quem? Do presidente. Agora, se eles estão nesse pé de guerra, o que tem que fazer? Meu irmão, é regime presidencialista, não é? Quem manda? É o presidente. Então, vem cá. É por causa disso. E acaba com essa celeuma. Não, vai ficar por causa disso. Ou resolve entre eles, ou não pode prejudicar um clube de futebol que é o Corinthians. E quem está sendo prejudicado? Aí perde o jogo, quem que é culpado? O Cássio. Aí empata o jogo, quem é culpado? O Cássio. E o Yuri Alberto que não fez o Yuri Alberto que não fez o... Pera um pouquinho. Tem que pensar nisso, porque o Corinthians, ele dá ibope na presidente do conselho, e dá ibope com a torcida e com o conselheirizador, que eu acho que está certo. Desculpa falar o que eu penso, mas se cobra R$120 de ingresso, 120, aí tem que ver o que vai fazer. Aí você tem o diretor, que está com dengue, e o Rubão tem que vir a público e falar também aquilo que ele tem que falar. Mas peraí, e o futebol? Tem que blindar, Neto. Tem que blindar. Para você ter uma ideia. Então, a ideia é essa, né? Que o que o Augusto Melo me falou é que o que ele vai fazer é fechar o CT e deixar só o Fabinho Soldado lá dentro. Tudo bem, mas fazer isso. Tomara que faça. Ontem já, para mim, Augusto, você já não tinha nem que ter passado na zona mista para falar sobre isso. Não tem que falar, não tem que ficar, numa hora desse tem que ficar quieto. O presidente vai lá e resolve as coisas que acontecem no... vou falar uma coisa para você. Eu sou trienal. Eu fui 2 vezes conselheiro, ou 3 vezes, não sei, 2 ou 3. Eu nunca tive voz ativa para isso. Desculpa, conselheiro não tem voz ativa para absolutamente nada. Essa é a grande verdade. O que tem que se fazer é dar força para que os conselheiros possam fazer isso. É dar força para que todos eles, inclusive, vou falar de mim. Eu já fui Andrés, já fui Mário Gobi, já fui Roberto de Andrade e agora sou Augusto. Tô certo eu ou tô errado? Tô errado, pô! Eu já fiz isso. A maioria fez.
A maioria foi Mário Gobi, a maioria foi do Alibe, a maioria foi Andrés, a maioria foi do Willian. Todo mundo que está aí no Corinthians foi com todo mundo. Era situação, virou oposição. Era oposição, virou situação. Vocês não estão nem aí com o Corinthians. Essa é a grande verdade, Lívia. Roberto, eu acho que mudar de lado não seria nenhum grande problema se você trabalhasse em prol do Corinthians. Isso. Mudou a presidência, ok, eu não era ele, mas agora eu sou porque eu quero o bem do Corinthians. E não é isso que passa. Cada vez mais o que passa é que existe um grande amadorismo nos bastidores do Corinthians. O clube... Acho que o amador está até melhor, viu, Lívia? Blinda cada vez mais. A imprensa não pode acompanhar o treino. A imprensa tem cada vez menos acesso para blindar, para não levarem problemas, para não criarem problemas. E eles tiram os problemas de dentro do Corinthians e trazem para fora. Todo mundo fala, todo mundo manda. Desde que essa presidência assumiu o Corinthians, mostra para mim um grande amadorismo e até mesmo que eles não têm conhecimento do que é o Corinthians. É sempre uma surpresa em cima da outra, é uma fofoca em cima da outra, é um amadorismo em cima do outro. E o futebol do Corinthians está cada vez mais pobre. O Corinthians não tem um padrão, o Corinthians não assusta o adversário. Ontem, mesmo perdendo por 1-0, não criava, não pressionava, não assustava. O elogio que a gente pode fazer para o Corinthians hoje é: o segundo tempo foi melhor, mas perdeu por 1-0. Está refletindo dentro de campo. O futebol do Corinthians está pobre, assim como tudo que acontece nos bastidores. E é muito triste você ver o que acontece, porque é um time gigante e tem um poder gigante. E a gente não vê Eu acho que isso é não, só um pouquinho mas do amadorismo que Mas a gente não vê o que acontece no São Paulo lá na... A gente não vê o que acontece no Flamengo. Também, né, não, eu estou só dizendo em relação ao Corinthians, porque todo mundo sabe do presidente. Tudo. Então, é isso que eu quero dizer. É o presidente do conselho, é o diretor. Então, o São Paulo não tem problema, o Santos não tem problema, o Vasco está sem problema, o Internacional está sem problema. O Grêmio briga. Mas pera um pouco, se o Corinthians não se colocar para dentro do umbigo, nem no umbigo aqui, ó, aí você coloca dentro do umbigo. Ó, gente, vamos respirar. Vamos pensar, mas vocês pensam no Corinthians? Não pensam no Corinthians. Então, vocês vão tomar porrada toda hora. Essa é a grande verdade em relação ao que acontece. Porque 3 meses só, para 2 eleições que o Rubão foi importante para o Augusto, em 3 meses já acabou o amor. E não pode, né, Neto? E não pode. Um está querendo ser mais importante que o outro. Isso. O presidente do conselho está querendo ser mais importante que o presidente do clube. Muito cacique, pouco índio. É isso, e está querendo querer tomar o espaço do outro e ser importante, não é isso? Tem que pensar no campo e bola, dentro do campo e blindar os jogadores, Neto, independente dessa parte política. Lógico. E eu vendo o jogo ontem, Neto, assim, só para a gente falar de tomada de decisão, né? Não faltou um número 8 para enfiar a bola, não faltou um número 8 para tocar a bola. Tá no Fluminense, só número 8. Não, só que depois eu fui assistir o jogo do Santos e eu vi esse número 8 dando cada tabelinha, cada triangulação, que tinha acabado de sair do Corinthians. O Juliano no Santos. Ó, em relação ao jogo de ontem, eu fiz o jogo, comentei o jogo pela Rádio Craque Neto. Eu vi substituições, né? Não, eu vi assim, primeiro eu não gostei da escalação. Nem eu. É só uma visão minha. Se eu tenho o Romero, se eu tenho o Alberto, se eu estou no 3º jogo, se eu já tive problemas contra o Atlético Mineiro, se eu já não fiz gols contra o Juventude, eu acho que o treinador tem o direito de mudar e também de ver quem ele vai colocar, porque ele também não sabe ninguém. Ele ainda não sabe qual é o time do Corinthians. Ele não conhece os caras que foram contratados. Então ele precisa conhecer. Aí eu até entendo o Antônio Oliveira. Então bota para jogar, bota na arena e vê se é bom ou se é ruim. Tá, beleza. Aí o Corinthians vai no intervalo, já muda tudo. Quer dizer, então eu não tenho convicção nem daquilo que eu tirei e nem daquilo que ficou. Então já arrebenta tudo. Só que no segundo tempo, e já que a Lívia disse, o Corinthians melhorou, o Corinthians teve a chance de empatar o jogo. Para mim não foi pênalti para você do Paulinho? Não foi pênalti. Não foi nada. Para o Paulinho, a gente pode até ver a imagem aí. Não foi nada. Ver que tem um contato ali. Não foi nada. Não. Desculpa, não foi nada. E aí o Corinthians chutou a bola de um lado, chutou a bola do outro, toma o gol em cima do Mateuzinho, né, que não sabe marcar ninguém, que compra. Aí que vem a briga, eu acho, entre eles. Desculpa, não é informação. Mas eu acho que é aí que vem a briga. Contratou o Mateuzinho por 5 milhões de euros, por 70% do Juliano Bertolucci, que a gente já deve para ele. Aí o cara vem aqui. Pô, e que jogador que é aí cobrando a cobrança de contratação? Então, tem que resolver sobre isso, né? E aí no jogo... Vocês estão gritando no meu ouvido aí, gente. Cuidado aí, por fazer um favor. E aí no jogo de ontem, a verdade o Corinthians foi um time que
não foi surpreendido no segundo tempo? Qual foi a grande defesa do Cássio sem ser o gol que ele tomou? Me fala uma, vai, você. Não lembro. Uma que ele pegou assim, mas estava fácil, né? Não teve. O que o Bragantino fez para agredir o Corinthians? Mas ganhou o jogo. Ganhou, tá lá, 3 pontos. O que ele fez? Assim, o Bragantino, que jogo... Não, ele usou um erro do Corinthians. Caixinha é bom técnico, né? Não é. Bom técnico. Abriu o placar rápido. Abriu rápido e taticamente falou, não vou agredir e não deu a bola pro Corinthians. Isso. Não perdeu a bola fácil. Isso. E o Corinthians teve um jogador para desequilibrar? Não. Cara, o Yuri Alberto entra, o Pedro Raul dá uma bola para ele vai... Pô, me desculpa, Yuri Alberto. Você não pode quebrar a bola desse jeito. E nesse lance estava impedido, Salvo. Estava impedido. Aí é lance de VAR, né, Neto? Lamentavelmente, a regra... Eu queria que você perguntar uma coisa. Bota de novo lá pra mim, fazendo favor, que eu tenho que fazer viva sorte. Seu impedimento, gente. Lamentavelmente, a regra é qualquer parte do corpo ainda, né? Isso que eu te perguntar. Onde estava impedido? O joelho ou o ombro do Pedro ali? Por favor. Quando vai fazer a computação gráfica da linha... Que é o azul e o vermelho, certo? Exatamente. Aí puxa lá do zagueiro do Bragantino, tá vendo? Ó? E aí tá puxando pelo ombro, porque o braço não conta. Certo. O braço é o único lugar que não conta. Mas você vê que parte do ombro. E tem estudos de alterar a regra para que ser o corpo inteiro, Neto. Então, Pedro Raul... O que seria mais fácil para nós, né? E esse gol seria legal, seria mais fácil para tecnologia. Isso. Porque teria um vão... Porque o impedimento está o joelho e o ombro dele, do Pedro Henrique? Exatamente, olha lá. Entendi. Ele na frente... Eu acho cúmulo esse tipo de impedimento. Não é muito louco, sim. Primeiro já começa que a câmera vem da diagonal, né? A câmera não está na mesma direção da linha. E aí você está colocando centímetros do ombro, é procurar pelo em ovo. E colocar mais câmeras, um plano de câmera que ajude o VAR. Porque esse plano de câmera não é o suficiente. Você está vindo quase que do escanteio. Aí foi o ombro e o pé. E o pé, exato. Certo. Parte do corpo, qualquer detalhezinho do corpo, né? Hoje a regra é assim. É procurar pelo em ovo. Tá certo, então. Vamos lá que eu vou fazer viva sorte agora aqui. Fiel, a coisa tá feia, é uma bagunça, problema atrás de problema, é jogador se contundindo, pegando dengue, é time que não tá jogando bem, passando vergonha diante dos adversários e agora a gente também com uma crise interna política dentro do nosso Coringão. A coisa tá feia, espero que o Augusto Melo resolva, coloque a casa em ordem e chegue junto, cobrando mesmo esses jogadores para representar a camisa do Corinthians. O Corinthians não merece estar nessa situação e eu ainda acredito que a gente possa desenvolver um bom futebol e sair dessa realidade. Eu acredito que esse time ainda tem capacidade de jogar futebol. Não é possível que times menores, com nomes menos badalados, consigam